E o Agricultura BR começa trazendo os destaques para o mercado internacional da soja, portanto, operações da soja em Chicago, porque está impactando diretamente nos valores aqui no Brasil. Neste momento tem uma afluência muito importante porque o dólar vai se mantendo em baixa. E nós tivemos a divulgação do relatório de acompanhamento de lavouras pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, logo ao final do fechamento do mercado nesta última segunda-feira. E os números que foram apresentados deixaram a situação estabilizada em relação à última semana. Então não tem mudanças entre as áreas que estão em boas e excelentes condições entre os dias 7 e 14 de agosto, na finalização das semanas. Vamos ver os números então? Nós temos aqui os dados que mostram que até o dia 14 de agosto, 72% das áreas de produção de soja nos Estados Unidos estão em boas ou excelentes condições. 21% permanecem com médias condições e 7% em ruins ou muito ruins. 5% são ruins, 2% são muito ruins. Então, o que acontece aqui com as lavouras americanas? O processo de desenvolvimento continua vindo numa situação bastante estável, bastante interessante para a produção norte-americana confirmar uma safra aí de 110 milhões de toneladas, por enquanto vai apontando para este cenário. Vamos saber agora como é que está o florescimento das lavouras de soja nos Estados Unidos. Esse dado é importante porque é o avanço ou não daquilo que acontece por lá. Então observe, a primeira coluna mostra o que acontecia até o dia 14 de agosto de 2016, 95%. Até o dia 7 de agosto desse ano, eram 91%, portanto, em uma semana, o avanço foi de apenas 4 pontos percentuais. As duas últimas colunas mostram médias, porque no dia 14 de agosto de 2015, 92% estavam nesta condição. E a média entre 2011 e 2015 é de 93%, portanto, a situação do florescimento das lavouras norte-americanas de soja permanecem com uma situação mais favorável do que vinha no mesmo período do ano passado e também na média dos últimos 5 anos. A Agricultura BR agora mostra como é que está a situação dos valores negociados com soja lá na Bolsa de Chicago. Depois de um dia de fortes altas, que foi esta última segunda-feira, hoje os números eles apresentavam estabilidades na abertura do dia. E olha que hoje nós já tivemos confirmação de novas vendas. Foram 119 mil toneladas que foram vendidas para os chineses em entrega na temporada 2016-2017. Veja comigo então como é que estão os negócios. Temos aqui soja negociada na Bolsa de Chicago, apesar da queda no momento, ainda mantém o piso de $10 por bushel as 3 posições. Posição de setembro vem com queda de 0,73% a $10,16 por bushel. Novembro perde 0,44%, negócios a $10,04 o bushel. Janeiro também a $10,04, mas perdendo um pouco menos, 0,42% de queda. Algum ajuste ali na Bolsa de Chicago, mas mesmo com as quedas de hoje, os valores permanecem acima de $10. Informações agora sobre o dólar aqui no Brasil. A moeda norte-americana fechava ontem frente ao real a R$ 3,18, já pelo segundo dia seguido. Hoje mais cedo o dólar voltava a cair, mas há pouco já recuperava essa posição de 3,18 de novo. Vamos acompanhar como estão os negócios do momento. Dólar vem seguindo nesta marca de R$ 3,18 mais 5, registrando agora desvalorização de 0,15% em relação ao fechamento de ontem. A tendência que o gráfico nos mostrava até agora há pouco é de que depois dessa queda um pouquinho mais forte no início do dia, que levou o dólar a R$ 3,16, ele voltou a subir e a tendência mostrava indícios de novas altas para o dia de hoje.
E no próximo bloco você acompanha informações sobre a safra de café aqui no Brasil e como está o andamento da colheita nas principais regiões produtoras. E daqui a pouco na Agricultura BR tem informações sobre o milho no mercado nacional e também lá nos Estados Unidos. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. Bom, o assunto agora, ele tem a ver com as perspectivas de uma produção maior de soja e também de milho nos Estados Unidos. Isso porque o clima, que poderia ser um entrave para a produção norte-americana, por conta do calor intenso, por conta de alguma dificuldade de umidade do solo, por enquanto não se confirma. Inclusive, parece que teve chuvas um pouco mais fortes no final de semana no meio oeste norte-americano, Juliana. É isso mesmo. Algumas regiões, como a Louisiana, por exemplo, receberam tempestades fortes neste último fim de semana. A Nadiara, da Somar Meteorologia, participa do Agricultura BR agora, trazendo para a gente como foi a intensidade dessa chuva e se deve continuar chovendo por lá. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nos Estados Unidos, os temporais já diminuíram e agora para os próximos dias há expectativa sim de mais chuva. Só que não há previsão para volumes tão expressivos a ponto de trazer danos e inundações como foi o caso do final de semana. Agora para os próximos dias, pelo menos nos próximos 5 dias, o volume de água deve variar em torno de 15 a 30 milímetros nas áreas mais atingidas. E deve chover em quase todas as áreas produtoras do cinturão produtor de grãos. Então é uma chuva que garante umidade no solo para o bom desenvolvimento das lavouras, tanto de soja como de milho. E as temperaturas, elas seguem elevadas, mas não devem fazer tanto calor como fez no início do mês de agosto. As máximas devem variar entre 31 e 33 graus sobre as áreas produtoras. No próximo período, a gente observa que tem previsão ainda de chuva sobre grande parte dos estados produtores norte-americanos, mas, mais uma vez, nas áreas produtoras não há expectativa para volumes tão expressivos de água. Deve chover de 5 a 15 milímetros e as temperaturas ao longo da próxima semana devem ficar um pouco mais baixas. Em grande parte aqui desta área verde do mapa que cobre o cinturão produtor de grãos, a temperatura não deve ultrapassar os 30 graus, deve variar entre 28 e 29 graus. Então, pelo menos nesses próximos 10 dias, boas condições, com chuvas frequentes, os volumes não serão tão expressivos e temperaturas elevadas, mas que mantêm o bom desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui, o Agricultura BR segue falando desses cenários norte-americanos e com essa situação de chuvas que ocorreram no final de semana, outras chuvas que podem ocorrer sobre o meio oeste dos Estados Unidos, cada vez mais um cenário de uma safra muito cheia para os norte-americanos se confirma, principalmente em relação à soja, que tem uma expectativa de produção. Esses são os números, né? E também as commodities que interessam o brasileiro. 110 milhões de toneladas para a produção de soja, um pouco mais do que isso, nos Estados Unidos, 385 milhões de toneladas sendo produzida de milho, numa produção que vai ser a maior da história. E olha só, eu comentava com a Juliana agora, durante a participação da Nadiara, que no começo, assim que confirmada a área dos Estados Unidos de milho, que se os americanos investissem a mesma tecnologia que investiram nos últimos 5 anos, a média de produtividade dos Estados Unidos, ela poderia jogar essa safra 16-17 lá na casa de 400 milhões de toneladas, e se o clima continuar contribuindo com os americanos, esse número não é uma situação impossível de produção. A grande questão é como que isso pode influenciar nos mercados, principalmente aqui no Brasil. Em relação ao desenvolvimento dessa safra para os Estados Unidos, em relação à semana que encerrava no dia 7 de agosto e agora a semana que encerrou no dia 14 de agosto, no último domingo, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano, não teve mudanças. É o que nós vamos acompanhar agora. Nós temos aqui na tela a situação das lavouras norte-americanas de milho, 74% em boas condições, 19% em médias condições, 7% em condições ruins aqui, ou ruins e muito ruins. Essa situação para a produção de milho nos Estados Unidos vem com bom desempenho, não teve nenhuma alteração em relação àquilo que acontecia uma semana antes, portanto, continua com bom desempenho as lavouras de milho norte-americano.
Vamos saber agora como é que o mercado reage. Ontem nós tivemos até uns números mais positivos para o milho no mercado dos Estados Unidos. Hoje vinha dentro da regularidade, um pouco mais no campo negativo. Você acompanha comigo agora o que acontece com o milho norte-americano. Vem em campo positivo agora a posição de mais curto prazo. Setembro ganha 0,30%, negócios a $3,27 mais 50 por bushel. Dezembro vem totalmente na estabilidade, a $3,37 o bushel. Março vem na estabilidade, mas apontando queda de 0,07% a $3,47 o bushel. Agora veio totalmente para a estabilidade, a posição de março. E maio também estável, mas apontando queda de 0,07% a $3,53 mais 50 por bushel. Estabilidade para os negócios com milho hoje na Bolsa de Chicago. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo. A produtividade das lavouras de milho safrinha do Mato Grosso nesta safra está 1/4 abaixo do potencial produtivo do estado. O resultado dessa produtividade tão negativa é reflexo direto da estiagem severa que o estado passou durante a fase de desenvolvimento da cultura, em especial entre os meses de março e abril. De acordo com boletins de acompanhamento de safra feitos pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a estimativa inicial de rendimento das lavouras do estado para essa temporada era de mais de 103 sacas por hectare, mas os números atuais, conforme a colheita vai acontecendo, indicam um rendimento abaixo de 76 sacas por hectare, é 26,5% a menos do que o estado esperava para a atual temporada. Vamos acompanhar na tela agora como vem sendo essa expectativa do IMEA para a produtividade do milho safrinha no Mato Grosso, desde o início da temporada até o último boletim. Veja que no início da safra 15/16, o IMEA estimava uma produtividade de 103,3 sacas por hectare. Ela vinha para 98,10 sacas, 90,70, 83,40 sacas por hectare. Nos últimos meses já caía para 79,40 sacas e o último boletim apresentado nesta semana pelo Instituto já indica a produtividade média de 75,90 sacas por hectare. Com o rendimento 26,5% inferior em relação ao potencial produtivo, leva o estado do Mato Grosso a ter o rendimento médio anotado pior desde a safra 2010-2011. A gente vai acompanhar na tela agora quais foram as produtividades obtidas pelo estado nas últimas temporadas e vamos ver que esta é a pior das últimas 5 safras. Veja comigo na sua tela, então, como foi o desempenho das lavouras nas últimas temporadas. Na safra 10-11, foram 66 sacas e meia por hectare retiradas dos campos do estado do Mato Grosso na safrinha. Na safra 12-13, já foram para 103,7 sacas. Safra 12-13 recuou um pouquinho, foram retiradas dos campos 101 sacas e meia de milho por hectare. Safra 13-14 voltava a cair esse rendimento, ia para 91,6 sacas por hectare e na temporada passada atingindo o recorde, indo para 108,6 sacas por hectare. Este foi o rendimento médio para o estado. A gente analisa agora a última coluna que traz a expectativa para a atual temporada, a 15/16, mostrando, portanto, 75,90 sacas por hectare, o pior rendimento desde a safra 2011-2012. E a gente segue falando de milho por aqui, vamos agora aos preços. E a gente começa trazendo em destaque o mercado futuro do grão, milho negociado na BMF, aqui no Brasil. Vamos acompanhar como vêm os negócios nesta terça-feira. Veja que o milho hoje opera em alta por lá, com a posição de setembro sendo a maior liquidez. Ela possui 3.590 contratos negociados no momento
e negocia cada saca de 60 quilos do cereal a R$ 44,75. Essa posição sobe hoje 0,65% em relação ao fechamento anterior. Já o milho para entrega em novembro tem agora 1.480 contratos a R$ 45,10 a saca. Essa posição também sobe mais de 0,5% agora, alta de 0,58%. Milho para entrega em janeiro do ano que vem possui 200 contratos a R$ 45,05 a saca. Essa posição também sobe um pouquinho mais, veja só, 0,76% de valorização. E a posição de março de 2017, hoje também possui negócios, no momento são 110, mas ela destoa das demais. Os negócios vêm operando em baixa, queda de 0,81%, últimos negócios agora para cada saca a R$ 41,80. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, disse nesta segunda-feira, durante um congresso que está acontecendo em São Paulo nesta semana, que os preços do milho no mercado físico do Brasil devem se estabilizar já na virada do ano. E ele disse ainda mais, disse que é possível que o governo federal tenha que intervir durante a safrinha em 2017 para que os valores do cereal sejam garantidos pelo menos dentro do preço mínimo estabelecido aqui no país. Ele colocou os seguintes pontos para fundamentar essa sua convicção. Acompanhe comigo na sua tela. Ele diz o seguinte: o aumento da área plantada com milho na safra de verão no sul do Brasil deve levantar o volume de cereal disponível aqui no país. Ele afirma também que os estoques estão maiores devido a exportações mais lentas. E também conta que o governo federal conta com R$ 1,9 bilhão em orçamento para a aquisição de milho por parte do governo, com o objetivo de estabilizar os estoques públicos nacionais. Está aí, então, portanto, a opinião do Nery Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Fabiano, ele acredita que os preços devem se estabilizar logo. Olha, é mais do que evidente que o governo federal trava uma verdadeira cruzada para fazer com que todo o sistema agroindustrial do país e mesmo a população de maneira geral acreditem que os fatores de produção e abastecimento de milho no país sejam um fator até que isolado e momentâneo. E mais do que isso, que a gestão pública teria total controle a respeito desta situação. Vamos ver então o que vem acontecendo nos últimos meses em torno das ações do governo para conseguir lidar com a falta de milho. Vamos ver então aqui, o Brasil teve uma quebra na sua safra, nós tivemos o governo fazendo isso daqui, ó. Liberação de importação de milho por 3 meses, foi fora do Mercosul, foi o que o governo fez. Leilões sequentes dos estoques públicos nacionais, leilões inclusive com pouco sucesso e mesmo que tivesse uma venda total, pouco fariam em relação ao abastecimento interno do país. Proposta de entrada de milho dos Estados Unidos sem PIS/COFINS, divulgação massiva de que o fator é controlado, inclusive o governo continua tendo essa mesma atitude para tentar convencer a população e também o sistema agroindustrial que a situação está controlada. Entretanto, é preciso lembrar que o Brasil teve perdas irreparáveis na sua produção, em especial na segunda safra brasileira, que é onde há a concentração maior da produção de milho. O próprio governo federal, e aí o secretário Nery Geller precisa estar um pouco mais atento em relação aos próprios números que vão sendo apresentados pela Conab, que no seu 11º levantamento assumiu mais um pouco essa quebra forte e agora com uma expectativa de produção de 68.500.000 toneladas de milho produzido no Brasil, com uma redução também na expectativa de exportação. Essa redução de expectativa de exportação não é uma opção em relação a negócios, aí falando diretamente com o secretário, mas sim é a falta total de milho. Não se exporta
milho porque não tem, secretário, em relação a conseguir fazer esse abastecimento externo. Mesmo no mercado interno, há grandes dificuldades em relação ao abastecimento do Brasil. E esse abastecimento de milho é o que torna uma situação extremamente desconfortável para o governo. Ora, por que o governo está se esforçando tanto em colocar uma pressão negativa sobre os preços do milho? É simples, com o milho no preço que está e assumindo que ele está totalmente em falta nos estados brasileiros, vivemos uma situação única no país, aquela que nós temos colheita, procedimento de colheita nos principais estados brasileiros e o milho em alta. O milho está em alta, em plena colheita. Só no Brasil acontece uma situação como essa. E por que quer se controlar? Porque o milho está diretamente ligado à produção do complexo carnes, em especial carne de frango e também a carne bovina. Se nós lembrarmos, carne de frango, carne suína e carne bovina. No caso da bovina, por exemplo, a intenção de confinamento do país caiu de forma muito forte. Hoje mesmo, o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola divulgava no Mato Grosso que caiu em quase 33% essa intenção. No estado de Goiás, são quase 50%. 47% abaixo o confinamento no estado de Goiás. No Mato Grosso do Sul, outro importante estado na produção, a queda é de mais de 40%. Isso de acordo com as informações do IMEA e das federações de agricultura do Mato Grosso do Sul e também do estado de Goiás. É claro, não se tem como fazer aquisição de milho com preços competitivos para confinar animais. E mesmo a produção de frango e suína extremamente ameaçada. E claro, se você tiver um preço de carne muito mais elevado, isso mexe com a inflação. E a inflação é que preocupa o governo e que traz temor para qualquer governante. Vamos ver como é que foi a evolução dos preços do milho nos últimos 30 dias. Aqui é a média para os principais estados brasileiros. No dia 15 de julho, nos últimos 30 dias, 15 de julho trazia o valor de R$ 38,66. No dia 22, esse valor subia para R$ 40,61. No dia 4 de agosto, pico de preço para o milho, média nacional em R$ 42,43 por saca de 60 quilos. No dia 11, recuava para R$ 39,50. Agora, volta a subir para R$ 39,77. Os valores para o milho, eles estão cada vez mais firmes, continuam firmes mesmo em período de colheita. Aqui a alta em 30 dias fica em 2,66%. Para encerrar essa história do milho, então, produtor brasileiro, tanto quem produz carne, quanto quem produz grãos, principalmente milho, precisa ficar muito atento com essas informações via governo federal em relação a produtos como milho. Ainda que o Brasil tenha uma área maior de plantio em primeira safra, e isso realmente vai acontecer, nada vai conseguir mudar uma realidade de estoques baixos no país, uma demanda que vai ter que suprir isso aqui. Não se confinou animais no país, falta milho para conseguir manter as granjas brasileiras de suíno e de frango, tem que importar de outros locais. Então, nada disso será resolvido na primeira safra. O Brasil vai precisar ter uma primeira safra muito boa e uma segunda safra melhor ainda para regularizar a situação. E diferente do que o secretário Neri Geller afirmou, que os preços vão cair e talvez o governo tenha até que trabalhar com preços mínimos para o milho, a Agricultura BR não acredita nem um pouco numa situação como essa e acredita até que é pura ficção. E não deixe de entrar em contato com a Agricultura BR, mande a sua foto, vídeo da sua produção, mensagens aqui para o programa. Você tem o Twitter, Facebook, o blog, e-mail e, claro, tem o nosso número no WhatsApp. O nosso número é o 679-9656-2266. E no próximo bloco o assunto é café. Você vai ver como está o andamento da colheita nas principais regiões produtoras do sudeste do Brasil. Não sai daí, nós voltamos já já.
Agricultura BR de volta e agora trazendo para você em destaque a participação do telespectador, porque você já sabe, nós somos todos produtores e hoje nós temos uma participação especial de um produtor rural do interior de Minas Gerais. Ele é produtor, Fabiano, produtor de café da variedade Conilon e pediu informações sobre o clima para a sua região. Quem responde para você é a Nadiara. A previsão do tempo agora é especial para Minas Gerais, em especial para o Egildo, que ele é de Ouro Verde, Minas Gerais, e ele é produtor de café Conilon. Ele tem mais de 5.000 pés na propriedade dele. Ele, inclusive, mandou fotos aqui para a gente da produção de café. Olha só, ele no meio da lavoura e na próxima foto, então, a produção de café do Egildo lá em Ouro Verde. Ouro Verde é uma cidade que fica bem próxima do estado do Espírito Santo. Então, a situação por lá também está crítica por causa da seca que afetou a última safra do café Conilon em boa parte das áreas produtoras. Tivemos um verão muito seco nesta região e agora, nesses últimos períodos, também não tem chovido, como é típico da época do ano. O Egildo, ele quer saber se tem previsão de chuva nos próximos períodos e como vai se comportar o clima até o verão, para melhorar essa situação aí do café que está muito seco na região. Bom, para os próximos dias, até pode chover aqui na divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo, mas é uma chuva muito isolada, com baixo acumulado e não chega a recuperar a umidade do solo. Então, não é aquela chuva agrícola que vai encharcar o solo para recuperar a situação do café. E durante o próximo período, a mesma condição, do dia 21 ao dia 25 de agosto, algumas pancadas de chuva, elas até trazem um alívio, amenizam um pouco a secura, mas não devem encharcar o solo para recuperar os pés de café. E no próximo período, entre 26 e 30 de agosto, é que a situação começa a melhorar um pouco. A chuva se torna mais generalizada sobre o Sudeste. Deve se expandir para grande parte de Minas Gerais e até mesmo para o Espírito Santo. Então, nesta área aqui onde fica Ouro Verde, Minas Gerais, a expectativa é de um pouco de melhora a partir do finalzinho desse mês de agosto e no decorrer do mês de setembro, quando são esperadas chuvas mais expressivas. E ao longo deste ano, a situação vai ser bem diferente do que foi a última safra. Isso porque na última safra tivemos a atuação de um fenômeno El Niño e agora a expectativa é para a formação de uma Laninha. A expectativa, então, é que a chuva retorne com mais frequência já durante a primavera e durante o verão teremos chuvas mais volumosas para as áreas produtoras de café Conilon aqui do sudeste do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Obrigada, Nadiara. Egildo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. Um abraço a você e todos por aí. Bom, a gente segue falando de café, mas agora em relação aos preços. E como o Egildo mandou fotos a respeito da sua produção de café Conilon, é sobre essa variedade que a gente confere os valores agora. A safra passada foi de quebra, como a Nadiara comentava, por conta da seca severa que o estado do Espírito Santo, em especial, sofreu. Com isso, a menor produção no mercado elevou os preços e os valores continuam nas alturas. Acompanhe comigo na sua tela como o mercado vem operando no estado do Espírito Santo nos últimos dias. O valor da saca de 60 quilos do café Conilon fechou ontem no estado capixaba a R$ 423,16, apontando alta de 0,18% no dia. No acumulado deste mês de agosto, os valores já subiram mais de 0,5% em relação ao fechamento do mês anterior, que já foi de alta para o Conilon. Conilon, no mês passado, ultrapassou a marca dos R$ 400 a saca e, desde lá, não deixou mais de cair. Os valores em alta aqui no Brasil, Fabiano, como estão lá fora? Vamos conferir, Juliana, os números para o café robusta negociado em Londres, principal referência internacional para os negócios com o Conilon aqui no Brasil. É o que nós vamos ver agora. Temos queda hoje, uma queda, aliás, bastante expressiva, o suficiente para tirar a posição de mais curto prazo do piso de $1.800. Nesse momento, a posição de setembro perde $23 e é negociada a $1.778 por tonelada, queda de 1,27%. Novembro mantém o piso de $1.800, negociada a $1.814 a tonelada, queda de 1,09%. E janeiro de 2017 com recuo de 1,07% a $1.833 por tonelada, hoje em dia de queda e queda expressiva para o café robusta em Londres.
A colheita do café na região de atuação da cooperativa Coxupé, a maior cooperativa do grão aqui no Brasil, avança bem. Falta agora menos de 20% da área em produção para ser colhida. Vamos acompanhar na tela como que vem sendo a colheita nas 3 regiões onde a Coxupé atua, que é na região da Alta Mogiana, em São Paulo, Cerrado Mineiro e também sul de Minas Gerais. Veja comigo na sua tela os dados que mostram o avanço da colheita. Nos municípios produtores de São Paulo, até o momento, a colheita atinge 77,33%. Já os cooperados da região de São Paulo, cooperados da Coxupé, já colheram quase 84% de toda a sua produção. A gente pula agora para a linha onde diz sul de Minas Gerais, mostrando que os municípios produtores desta região de Minas já colheram 83,09% da sua produção. Enquanto isso, os cooperados da cooperativa nesta região de Minas já colheram 86,69% da produção. E o Cerrado Mineiro já colheu 74,12%, os municípios produtores da região, sendo que os cooperados cerca de 75% de toda a produção. A última linha mostra agora o complexo da região produtora da cooperativa Coxupé, o quanto que os municípios colheram até o momento foi de 80,31% de toda a produção e apenas os cooperados da cooperativa já colheram 82,11%. O último dado, onde diz 72,65%, mostra o que os cooperados da Coxupé haviam colhido até a data 12 de agosto, nessa mesma época do ano passado. Esses números, portanto, mostram que os trabalhos estão mais acelerados neste ano, indicando, portanto, que há mais café disponível no mercado físico do Brasil nessa época do ano em relação à mesma época do ano passado. Maior volume de café disponível, portanto, para comercialização. E todos esses dados devem indicar que os valores do café vêm em baixa, isso porque com a maior disponibilidade do produto no mercado, os valores tendem a cair. Vamos acompanhar na tela agora como que o mercado vem operando então para o café arábica, tomando como base o indicador do CPEA, que negocia, que pesquisa o valor pago pela saca de 60 quilos do grão no mercado atacadista de São Paulo. Veja que ontem, 15 de agosto, o valor da saca veio para R$ 469,15, mais um dia de queda anotado depois de uma recuperação vista na última sexta-feira, 12 de agosto. Com isso, os valores do café arábica já estão 5% mais baixos em relação ao fechamento do mês de julho. Eu lembro a você que o mês de junho e até o início do mês de julho, a expectativa do mercado de café arábica era de uma possível diminuição no volume e também na qualidade dos grãos por conta das fortes geadas que a região produtora do sudeste do Brasil recebeu no início do mês de junho. Conforme a colheita foi andando, essa expectativa foi levada abaixo, porque a colheita indicou que os grãos não perderam sua qualidade e essa informação e também a maior disponibilidade dos grãos no mercado, em decorrência dos trabalhos de colheita, pressionaram os preços com essa expressão. E Nova York também reduziu bastante os valores nas últimas semanas, muita pressão negativa sobre os negócios com o café arábica na Bolsa Norte-Americana, que é a referência mundial para o café, principalmente para o Brasil, para o café arábica, que é o maior produtor do mundo. Então nós temos aqui café arábica negociado em Nova York, não tem muita linha definida aqui, mas tendendo à queda. Posição de setembro vem na estabilidade, apontando alta de 0,07% a $1,37 a libra peso. Já dezembro já apresenta recuo de 0,14%, vem negócios a $1,40 por libra peso. Março de 2017 com recuo de 0,20%, $1,43 a libra peso. Maio de 2017, 0,20%. $1,45 por libra peso. Essa situação aqui de pressão negativa sobre os negócios com café em Nova York tem travado o mercado brasileiro. De acordo com os produtores de café, que a Agricultura BR consulta todos os dias, nós temos um travamento, de certo modo, na comercialização. Produtores aguardam uma circunstância um pouco mais favorável para negociar o seu café. Por que não é favorável neste momento? Porque o dólar vem abaixo de R$ 3,20, esse é um fator determinante
determinante para os negócios com vários produtos de exportação, como carne bovina, como soja e como café arábica, principalmente no caso, e principalmente essa queda sobre os valores negociados em Nova York. Então, o produtor de café negocia o mínimo possível apenas para cumprir os seus compromissos e vem segurando os negócios no mercado físico brasileiro. Vamos saber agora como é que está o mercado futuro do Brasil, Bolsa de São Paulo, como é que ela vem refletindo esses negócios lá em Nova York. Poucos contratos, posição de setembro tem apenas 200 a 166 dólares e 75 centos por saca, com alta de 0,15%. Dezembro também poucos contratos, 540 a 169 dólares a saca, com queda de 0,24%. Bolsa de São Paulo apresentando números de contratos muito baixos, é um reflexo também sobre essa pressão negativa que você tem em Nova York. Não há comercialização no mercado físico nacional e aí o mercado futuro brasileiro também fica um pouco mais prejudicado. O Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Veja no próximo bloco que há expectativa de muito frio nos próximos dias na região sul do Brasil. Ainda hoje você tem preços de milho e de soja em vários estados produtores do país. Daqui a pouco, no Agricultura BR. Agricultura BR de volta ao vivo nesta terça-feira. Para você que está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Nós seguimos no ar até a 1h30 pelo horário de Brasília. Por aqui, vamos falar agora sobre o mercado do algodão no cenário físico nacional. Os valores vêm pressionados. Ontem foi um dia de nova queda para o valor da libra-peso do algodão. É o que a gente confere agora na tela. Veja comigo na sua televisão como que os valores da libra-peso do algodão vêm caindo aqui no país. Ontem, dia 15 de agosto, segunda-feira, o preço veio para R$ 2,56, mais 87 por libra-peso. Veja a queda acentuada e apenas nestes últimos dias. No acumulado do mês de agosto, os valores já caíram quase 2,5% em relação ao fechamento do mês de julho. A Agricultura BR agora traz previsão do tempo em relação a algumas áreas de produção que podem, até mesmo de algodão, que podem sofrer com uma mudança climática, com quedas de temperatura, geadas, queda de granizo. Quem explica o que pode acontecer nessas áreas de produtivas do país é Nadiara Pereira. Nesta semana, as áreas de instabilidade voltaram a ganhar bastante força sobre o sul do país e elas devem dar origem a uma frente fria entre esta terça-feira e a quarta-feira. Esse sistema deve trazer muita chuva, principalmente aqui entre Santa Catarina e Paraná. Os maiores volumes de água podem até ultrapassar 50 milímetros em algumas cidades. Por um lado, essa chuva mantém o solo encharcado para o bom desenvolvimento das lavouras, principalmente de trigo e das culturas de inverno, mas por outro lado, pode atrapalhar momentaneamente as atividades no campo, principalmente no Paraná, algumas áreas que ainda estão colhendo o milho. A chuva ela deve se estender também até o dia 20 aqui para algumas áreas de Mato Grosso do Sul e também do Sudeste. Só que no Sudeste e no Centro-Oeste é uma chuva bem mais isolada e com baixo acumulado. E o destaque mesmo para o próximo período é que com a passagem desta frente fria também teremos o avanço de uma nova massa de ar polar. Essa massa de ar polar deve ganhar bastante intensidade, principalmente no final de semana, derrubando as temperaturas no sul do país e em algumas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Na região sul, a temperatura deve chegar a valores negativos nas regiões serranas, inclusive alerta para a ocorrência de neve entre o sábado e o domingo. Isso porque teremos a combinação de frio intenso e também bastante umidade, que pode então gerar a precipitação de neve em algumas áreas aqui da metade norte do Rio Grande do Sul, da Serra e Planalto Catarinense, e também não se descarta a ocorrência do fenômeno sobre o Planalto do Paraná. No interior da região sul e também algumas áreas de São Paulo e até mesmo extremo sul de Mato Grosso do Sul, a gente vai continuar monitorando esse frio
porque inclusive há risco para geadas entre o final de semana e início da próxima semana, até mesmo em algumas áreas produtoras. No próximo período, entre os dias 21 e 25, teremos tempo seco em boa parte do centro-sul do Brasil e a chuva deve ficar concentrada principalmente nas áreas costeiras. E o frio vai continuar bastante intenso e é nesse período, entre o dia 21 e o dia 25, que podem ocorrer alguns episódios de geada em áreas isoladas aqui do interior da região sul, extremo sul de São Paulo e também extremo sul de Mato Grosso do Sul. No próximo período, entre 26 e 30 de agosto, a chuva volta a se espalhar entre o sul e o sudeste do país. Não estão previstos grandes volumes de água, mas essa chuva deve se estender desde o Rio Grande do Sul até boa parte do estado de Minas Gerais. Por enquanto, no centro-oeste, nada muda e o tempo permanece mais seco, principalmente em Goiás e também em Mato Grosso. Neste período, o frio perde intensidade, já não teremos condições para geadas em nenhuma das áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Destaque por aqui agora é o mercado do trigo no cenário físico nacional. Nos últimos dias, a gente tem observado uma queda no valor do trigo negociado aqui no Brasil. Isso aconteceu devido à queda do dólar frente ao real, o que tornou a importação do trigo de outros países produtores do Mercosul mais interessantes para os moinhos brasileiros. Além disso, os valores do cereal lá fora também estão baixos, o que favorece muito esta compra do trigo do mercado externo. Outra situação que também pressiona os preços aqui no Brasil é a expectativa de uma safra boa do cereal nos estados produtores da região sul do Brasil. A gente vai dar uma olhada agora em detalhes em como o mercado vem operando tanto no estado gaúcho quanto no Paraná. Ontem foi um dia de queda para o valor do trigo no Paraná, mais uma queda, aliás, mas no estado gaúcho, movimento contrário aconteceu, uma alta expressiva anotada nesta segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha então no gráfico que mostra este movimento do mercado. Veja que o valor do cereal saiu de R$ 814,05 pela tonelada do trigo brando na última sexta-feira para ontem fechar a R$ 836,42. Apenas no dia, a alta foi de 2,75%. Os valores do cereal que vinham abaixo do fechamento do mês de julho, agora com essa alta muito forte de ontem, se encontram acima do fechamento do mês anterior. A gente muda o gráfico agora para trazer em destaque o estado do Paraná, onde os valores vêm sim recuando, não teve essa alta que a gente viu ali para o estado gaúcho acontecendo, não. Os valores vêm em queda, declínio acentuado, com essa queda do dólar frente ao real, facilitando a importação do trigo de países onde o cereal está mais em conta. No dia de ontem, portanto, o valor da tonelada do trigo pão ou melhorador fechou no estado paranaense a R$ 860,86. Queda acumulada neste mês de agosto para o trigo no Paraná já chega a 4,66%. Continuamos falando de trigo, agora vamos saber do cenário na Bolsa de Chicago para a operação. Para o cenário internacional, preços de referência, nós temos trigo aqui nos Estados Unidos operando com ligeira alta no dia de hoje. Posição de setembro com 0,17% de elevação a $4,22 o bushel. Dezembro vem praticamente na estabilidade, 0,05%, $4,38 mais 50 negociações por bushel para o trigo no mercado futuro de Chicago nessa posição de dezembro. E março de 2017, alta de 0,21% a $4,57 mais 25 por bushel. Negócios com trigo hoje em ligeira elevação na Bolsa norte-americana. De olho agora no mercado do arroz aqui no Brasil. Os preços se mantêm estáveis neste mês de agosto por volta da casa dos R$ 50,00 pela saca de 50 quilos do grão em casca. Vamos dar uma olhadinha então em como o mercado operou nesta última segunda, dia 15. Veja que o preço da saca de 50 quilos foi para R$ 50,43, de acordo com o indicador do CPEA, que toma como base o arroz em casca tipo 1. No acumulado deste mês de agosto, os valores oscilaram um pouquinho, hora para baixo, hora para cima, mas
permanecem neste patamar de R$ 50 a saca. Os valores apresentam leve desvalorização em relação ao fechamento do mês de julho, quando o preço estava um pouquinho acima deste patamar. A gente acompanha agora como estão os preços da saca de 30 quilos para o grão beneficiado. Acontece desde essa última segunda-feira, durante toda essa semana, o Congresso da Andave em São Paulo. A equipe do Canal do Boi está lá e traz para você informações importantes agora da Brandt, que acabou de fazer uma aquisição importante aqui no Brasil, de uma empresa que opera, da Target, que opera no Paraná e no Mato Grosso do Sul, e agora tem a expectativa de aumentar as suas ações e as suas atividades no país. Aledino, o que é essa modificação que a empresa antiga Target sofreu? Hoje até 2015, a Target era uma empresa nacional, com em torno de 6, 7 anos no mercado brasileiro, uma empresa regionalizada, atuando basicamente no estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo. Com a aquisição da parte majoritária das ações da Target pela Brandt, a empresa americana que atua no segmento lá nos Estados Unidos, ela já atua no segmento de fertilizante foliar, adjuvantes, produtos específicos desse segmento. Ela já atua no mercado americano em 63 anos. Tá? Então, com a compra da parte das ações da Target pela Brandt, a Brandt passou a ter todo o interesse em ter um investimento em tecnologia, em estrutura comercial, enfim, fábrica, laboratório, tudo que envolve o segmento para você produzir melhor, com alta tecnologia e produtos que agregam tecnologia para o mercado brasileiro. A Brandt ela entrou nesse segmento, né, dando-nos estrutura tanto física, com laboratório, construção de novos laboratórios, de aumento de fábrica. Aí entrou também com a possibilidade de aumento de tecnologia em função de produtos que estão vindo dos Estados Unidos, produtos que já se usam no mercado americano, onde nós estamos importando a matéria-prima e formulando esses produtos na nossa fábrica, que é sediada na cidade de Olímpia, no estado de São Paulo. A fábrica vai crescer? Há investimento para aumento da produção? Sim, a fábrica hoje ela tinha uma produção, né, para um X volume de produtos mês, e com o incremento da Brandt, com a previsão de em 5 anos ela triplicar o seu faturamento no Brasil, fez com que nós tivéssemos feito alguns investimentos novos na fábrica, aumentando a capacidade produtiva, assim como a parte de laboratório, né, para você fazer os controles, tanto de entrada de matéria-prima, como a saída dos produtos já prontos que vão para o mercado, dando mais segurança ainda para o nosso cliente ou aquele produtor que nos dê a opção, né, de ser o nosso parceiro, o nosso cliente final. Agora, aqui no stand, o destaque é um carro de prova, né? Um Porsche. A Brandt é conhecida como uma empresa que patrocina esse setor lá nos Estados Unidos? Sim, nos Estados Unidos, a Brandt ela já vem há anos patrocinando corrida com carro na NASCAR. E no Brasil, ela já antes dela adquirir a Brandt, a Target aqui no Brasil, ela já patrocinava a Fórmula Porsche. E com a associação que ela fez com a Target, nós achamos interessante dar continuidade nesse projeto. Então, acho que é um marketing interessante. A gente consegue levar clientes nossos para essas corridas que são realizadas aqui no Brasil, onde o nosso cliente pode ter o privilégio, a satisfação de
de fazer uma volta num carro de corrida, né? Ter um pouco de noção como que funciona esse segmento aí de corrida. Bom, tudo isso para aumentar o faturamento, né, Aledino? Não sei se aumenta, mas ajuda você dar um pouco mais de satisfação ao nosso cliente, né? E eu acho que ele fica mais parceiro, porque você, além daquela visita padrão que você faz no dia a dia para falar de negócio, você consegue nesses eventos, por ficar aí normalmente 2 dias juntos com esses parceiros nossos, então você consegue ter um papo mais descontraído, mais fora do âmbito, vamos dizer assim, do mercado, né? Faz uma coisa mais soft, vamos dizer assim. Agora, o objetivo da Brandt é crescer esse faturamento. Qual é o plano para os próximos 5 anos? Nós temos um plano de 2015 para 2016, praticamente dobrar o nosso faturamento, porque nós entramos em regiões que até então a gente não estava. Nós estamos aumentando quase 100% da nossa equipe de 2015 para 2016. De 2016 para 2020, aí nós temos um planejamento de ter um crescimento de 20% a 30% anual, né, todo ano, até chegar num período de 5 anos, num faturamento próximo de 100 milhões de reais no Brasil. Informações da Andave, congresso que acontece em São Paulo durante essa semana. No caso, a empresa Brandt, ela trabalha com fertilizantes agrícolas, é uma empresa de origem norte-americana e que tem muita tradição em apoio em esportes automobilísticos de velocidade, como a Fórmula Porsche, que foi citada ali pelo entrevistado. Durante essa semana você tem várias reportagens que serão colocadas aqui no Agricultura BR e também no Pecuária BR em nossa programação. Mas agora eu mudo de assunto para falar a respeito do quadro Agroações aqui do Agricultura BR. Destaque de hoje é em relação à Marfrig, uma das 3 maiores indústrias frigoríficas do país, que teve um segundo trimestre com prejuízos registrados. Ficou 6 milhões e 500 mil reais abaixo do que tinha sido faturado anteriormente. De acordo com o que foi apresentado pela empresa em seu relatório, isso aconteceu principalmente por conta da queda do valor da carne bovina no cenário internacional e o fortalecimento do valor da matéria-prima, do gado gordo no Brasil e principalmente por conta do dólar um pouco mais alto no país durante os 2 primeiros trimestres do ano, no primeiro semestre desse ano de 2016. De acordo com os dados que foram apresentados no relatório, a expectativa que se tem da Marfrig é fechar o ano com um faturamento entre 22 até 24 bilhões de reais. Acontece que o primeiro semestre já fechou e até agora com 10 bilhões de reais. Isso mostra que os números que foram apresentados nesse balanço desse segundo trimestre foram fracos, perto das expectativas que a própria Marfrig colocou sobre o mercado. Você vai acompanhar conosco agora como é que ficaram as ações da Marfrig nos últimos 30 dias, o desempenho dessas ações. Nós temos aqui um quadro que mostra o que aconteceu com as ações. No dia 15 de julho eram R$ 5,42 o valor. No dia 21 de julho subia para R$ 5,71, recuava no dia 2 de agosto para R$ 5,44. No dia 12 de agosto caía para R$ 5,34 e nessa última segunda-feira os valores de negociação estavam em R$ 5,33 para as ações da Marfrig. Marfrig que teve um prejuízo líquido de R$ 131 milhões e 900 mil reais neste segundo trimestre. Então, teve números negativos mesmo apresentados no seu balanço. Vamos saber agora como é que estão as ações negociadas neste momento para essa empresa, que é negociada sobre a sigla MRFG e vem com queda de 1,31%. Ela abriu a 5,31, agora já vem a 5,26 valores para a Marfrig, vai sentindo mesmo os efeitos do seu balanço do segundo trimestre, que não foi nada positivo para a Marfrig e com isso muita pressão negativa sobre os valores das ações desta que é uma das 3 maiores processadoras de carne bovina do Brasil.
No próximo bloco tem mais informações sobre o milho no Brasil. Você vai ver como estão os valores no estado de Goiás e no Mato Grosso. Também vai saber como é que deve ficar a área de cultivo de feijão no estado da Bahia daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora para falar um pouco a respeito do que vem acontecendo no Nordeste do país. No estado da Bahia tem faltado chuvas, isso prejudicou muito, trouxe perdas fortes para a produção de milho e de soja. Vamos saber agora como é que fica o mapa de chuvas para esse estado e toda a região com a Nadiara Pereira. A previsão do tempo agora é especial para a região de Euclides da Cunha, na Bahia. O João José entrou em contato com a gente e ele quer saber a previsão do tempo para os próximos 15 dias, porque ele está em plena colheita do feijão na região. Euclides da Cunha fica próximo do Recôncavo Baiano, nesta área aqui mais do nordeste da Bahia. E nesta área, inclusive, tem ocorrido alguns episódios de chuva, algo bem isolado, de curta duração, e não tem previsão para grandes volumes de água também para os próximos dias. Até o dia 20 agora do mês de agosto, pode chover, mas principalmente em áreas litorâneas. Essa chuva ela não se expande tanto para o interior da Bahia, que permanece com um tempo bastante seco, então em grande parte das áreas produtoras. E na região de Euclides da Cunha, pelo menos esses próximos 5 dias vão ter tempo mais firme, então favorecendo a atividade de colheita do feijão. Durante o próximo período, entre 21 e 25 agora do mês de agosto, a chuva se estende um pouquinho mais pelo interior da Bahia, pega toda a faixa leste, inclusive aqui partes do nordeste da Bahia. Então essa chuva pode até atingir a região de Euclides da Cunha, só que de uma forma bem rápida e isolada, não deve comprometer por muito tempo as atividades no campo. E durante o próximo período, entre 26 e 30 de agosto, praticamente a mesma condição. Há previsão para episódios de chuva, principalmente aqui na faixa leste da Bahia, e essa chuva pode até mesmo atingir a região de Euclides da Cunha, mas é de forma bem rápida e isolada. Não há previsão para grandes volumes de água a ponto de atrapalhar a colheita e também nem de aumentar a umidade do solo. Então, para esses próximos 15 dias, as atividades no campo devem avançar bem aí na região de Euclides da Cunha. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Agricultura BR. Até mais! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. E você, João José, que mandou informações para a gente pedindo aí a previsão do tempo. Obrigada pela sua participação. Bons negócios por aí. Por aqui, a gente continua falando sobre a safra de feijão na Bahia, considerando as 3 safras, primeira, segunda e terceira safra, temporada 2015-2016. Olha, os dados da Conab mostram que a Bahia reduziu em 13% a área destinada à cultura na atual temporada. E essa diminuição no investimento na cultura aconteceu por 3 motivos. Um deles pelo atraso das chuvas, que acabou desestimulando muitos produtores a fazerem o plantio muito mais para frente. Outra situação foi o preço caro do valor da semente do feijão no estado da Bahia, fazendo com que produtores também não adquirissem as suas sementes. E uma outra situação de que o governo do estado diminuiu a quantidade de sementes de feijão distribuídas aos agricultores familiares do estado, que compõem boa parte da produção da safra no estado baiano. Vamos acompanhar na tela agora o comparativo da área, produtividade e produção do feijão na Bahia na temporada passada para a atual temporada, para a gente ver como os números mudaram muito. A gente começa trazendo em destaque, portanto, a área na Bahia. Eu chamo a sua atenção para a coluna onde diz área, mostrando o espaço que os baianos dedicaram à cultura do feijão na safra passada e na atual temporada. Veja que na temporada 14-15 foram 447.200 hectares plantados com feijão. Já para a safra 15-16, esse volume foi reduzido em 13%, esse espaço reduziu em 13% para 388.700 hectares, justamente pelos motivos que eu comentava há pouco, entre eles o atraso das chuvas, que acabou desestimulando muitos produtores a investirem na cultura. A produtividade média também caiu bastante nesta safra, em função justamente da falta de chuvas, saindo de 662 quilos por hectare para 470 quilos. E com isso a produção veio abaixo, uma área menor e uma produtividade também inferior
levou a produção de 296.200 toneladas para 182.700 toneladas de feijão, a expectativa da Conab para a temporada 2015-2016. Bom, no que diz respeito à terceira safra de feijão, muitas lavouras já se encontram agora na fase de florescimento e formação de vagens. Algumas delas, aquelas que receberam chuvas, mas no mês de maio já estão agora na fase de enchimento de grãos. Vamos continuar vendo números para o feijão. Desta vez, acompanhe cotações de mercado. Veja como estão os valores do feijão carioca em várias praças pelo Brasil. E o Agricultura BR volta a destacar agora como é que estão os valores do milho praticado em alguns estados brasileiros. Então, milho volta a ser destaque na Agricultura BR e agora começando por Goiás. Vamos saber da evolução nos últimos 12 meses para o valor da saca de 60 quilos, preço médio, considerando todo o estado. Então, a Agricultura BR traz aqui, gira o mapa para vir para o centro-oeste e chegar em Goiás, porque no estado de Goiás, a evolução do preço dos valores praticados entre o dia 16 de agosto de 2015 e 16 de agosto, data desta terça-feira, 16 de agosto de 2016, chega a R$ 40,50 por saca de 60 quilos, pouco mais de 100% de alta para os valores praticados em Goiás em apenas 12 meses. Isso mostra muito claramente o fortalecimento dos valores para o milho no Brasil. Agora que nós vimos 12 meses, vamos saber como é que está a evolução dos últimos 30 dias. Os últimos 30 dias mostram a situação no período de colheita no estado, que teve uma quebra muito forte. Goiás teve uma quebra muito grande, superior até 50%, e no dia 16 de julho tinha um valor médio de R$ 40 a saca de 60 quilos. No dia 22 de julho, R$ 42 a saca de 60 quilos. No dia 28, até em cor diferente aqui, R$ 44. Isso acontece porque o pico de preços para o período analisado. No dia 11 de agosto, R$ 39 e dia 16 de agosto, R$ 41. Com isso, temos valor em elevação aqui para o estado de Goiás em 30 dias, mesmo com a colheita andando em todo o Brasil. Goiás ainda assim apresentou alta para os valores praticados, ficou em 1,68% de alta em 30 dias para a saca de 60 quilos do milho. No estado do Mato Grosso, essa alta também acontece. No último ano, os valores da saca do cereal mais do que dobraram. Veja comigo na sua tela qual era o preço praticado para a saca de 60 quilos do milho no estado mato-grossense um ano atrás e os valores atuais. Veja que no dia 16 de agosto de 2015, preço pago pela saca ao produtor de milho mato-grossense era de R$ 14. Já os valores para a data de hoje, 16 de agosto, mostram uma alta mais de 100%, levando o valor da saca para casa dos R$ 30. No acumulado dos últimos 30 dias, os valores da saca do milho por lá oscilaram também para cima, mas agora recuam, estão no mesmo patamar encontrado há um mês atrás. É o que a gente acompanha agora neste outro gráfico, que mostra o indicador do milho para o estado mato-grossense desde o dia 15 de julho até hoje, 16 de agosto. Veja que no dia 15 de julho, o preço médio da saca era de R$ 30. No dia 22 do mês, a saca alcançava o seu maior preço do período, R$ 32 pagos pela saca de 60 quilos. No dia 28, o preço já veio abaixo, recuava para R$ 31 a saca. No dia 11 de agosto, já eram R$ 29 e na data de hoje há uma certa recuperação em relação à queda anterior, levando o valor da saca de 60 quilos para a marca dos R$ 30. No acumulado destes últimos 30 dias, portanto, a gente vê uma estabilidade dos preços.
Já que o assunto é milho, Juliana, vamos saber como é que estão então os negócios no mercado futuro brasileiro, Bolsa de São Paulo em destaque no Agricultura BR. Vamos saber como é que essa operação continua por lá. Nós temos preços muito firmes no mercado físico nacional e esse é o principal reflexo do que acontece no país em relação ao abastecimento e à oferta de milho. Mesmo com a colheita em andamento na maior parte do país, a oferta é pequena para quem precisa de milho no Brasil, e isso faz com que os preços sejam mais elevados. O mercado futuro costuma espelhar o que acontece no mercado físico brasileiro. O mercado futuro do Brasil nunca teve muita tradição no milho, nunca teve muitos negócios. Esse número um pouco maior de negócios começou em janeiro deste ano, até porque nós já tínhamos a percepção, se tinha a percepção dos operadores de mercado, que 2016 seria diferente, então muita gente foi para o mercado futuro, o preço está bom, então o pessoal negocia também no mercado futuro. Posição de setembro, negócios em R$ 44,75, a saca de 60 quilos, alta de 0,65%. São 3.960 contratos para o mês de setembro. Novembro também tem um número mais expressivo, 1.580 contratos negociados a R$ 45,05 a saca de 60 quilos, elevação de 0,47%. Posição de janeiro de 2017, número menor de contratos negociados a R$ 44,95 a saca, 0,54% de alta. Apenas março apresenta alguma queda, mas tem apenas 110 contratos a R$ 41,80 por saca de 60 quilos. Então, dia de elevação para os negócios com milho na Bolsa de São Paulo. O assunto aqui no Agricultura BR agora volta a ser soja. A gente comenta um pouquinho como estão os preços da saca da oleaginosa praticados no mercado físico do Brasil. E a gente começa trazendo em destaque o estado paranaense, importante estado produtor do grão aqui no país. Vamos acompanhar como vinha a saca negociada nessa mesma época do ano passado e comparar com os valores atuais. Veja comigo na sua tela o estado do Paraná em destaque, mostrando o preço da saca em R$ 70,00 no dia 16 de agosto de 2015. Já para a data atual, 16 de agosto de 2016, veja que os valores estão em R$ 76,00 a saca. A gente lembra você que no início deste ano os preços da soja subiram muito, alcançando nos portos mais de R$ 100,00 por saca. Nos últimos períodos, o valor voltou a se estabilizar, se encontrando, portanto, agora nesta faixa entre R$ 70 a R$ 80,00. A gente vai dar uma olhadinha agora, então, nos preços da soja no Paraná, mas no acumulado do último mês, para ver como que o mercado vem se comportando. Veja comigo, então, este outro gráfico que mostra os valores pagos neste último período. Há um mês atrás, no dia 15 de julho, o valor médio da saca era de R$ 82,00. No dia 22 do mês, o preço já veio abaixo para R$ 77,00 a saca, na média paranaense. No dia 2 de agosto, o valor subia para R$ 76,00 a saca. No dia 9, eram R$ 77,00 e para a data de ontem, 15 de agosto, o valor veio para R$ 76,00 a saca. No acumulado destes últimos 30 dias, o preço da saca da soja no Paraná, portanto, caiu 7,32%. E agora o destaque para o estado do Mato Grosso, o maior produtor de soja do país. Você viu com a Juliana, Paraná, segundo maior produtor, agora Mato Grosso. E no caso do Mato Grosso, a alta em 12 meses de números que estão sendo sempre abordados para os valores da saca de 60 quilos, a alta chega a 21%. É o que você confere agora no Agricultura BR, como é que foi a evolução dos valores neste período analisado. Então o mapa gira e volta para o centro-oeste para chegar ao estado de Mato Grosso. E Mato Grosso tem a seguinte situação: no dia 16 de agosto do ano passado eram R$ 58,00 a saca de 60 quilos. Essa é uma média estadual, considera todas as regiões do estado. Dia 16 de agosto agora de 2016, valor em R$ 69,00. Então nós temos aqui uma alta pouco superior a 20%, quase 21% de elevação para os valores da saca de 60 quilos da soja em Mato Grosso.
Nos últimos 30 dias, a situação é diferente, tem queda registrada e isso acontece principalmente por conta da fraqueza do dólar frente ao real, que vai sendo registrada nos últimos 30, 40 dias no Brasil e também alguns recuos que ocorreram também na Bolsa de Chicago para os negócios com soja. Então nós temos aqui soja no Mato Grosso, 30 dias, no dia 15 de julho eram R$ 74,00 a saca de 60 quilos, no dia 22 a média caía para R$ 69,50, caía mais um pouco no dia 2 de agosto, vinha para R$ 67,00, retoma uma situação de alta, veio para R$ 69,00 no dia 9 de agosto e venha mantendo esse número no dia 15 de agosto, R$ 69,00 a saca de 60 quilos, o que em 30 dias mostra uma queda de 6,76% para a saca de 60 quilos da soja em Mato Grosso. E aqui retomando algumas informações agora sobre soja no cenário norte-americano, muito importante porque influencia diretamente os números praticados em Chicago, os negócios praticados em Chicago e, consequentemente, forma valor da saca de 60 quilos aqui no Brasil. Em relação ao relatório de acompanhamento de lavouras, não houve mudança no que foi apresentado nesta última segunda-feira. Nesta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe em seu relatório de acompanhamento de lavouras que a situação continua estável. Entre os dias, até a semana que encerrava no dia 7 de agosto e encerrado no dia 14 de agosto, sem alteração nas áreas em boas e excelentes condições. Continua muito alta, acima de 70%, o que mostra que o desenvolvimento das lavouras por lá segue bastante elevado, numa boa situação. Em relação às vendas, é o fator que hoje vem se colocando como um dos mais importantes, porque a demanda é que vem sustentando os preços da soja na Bolsa de Chicago. Com uma situação de que as lavouras vêm em boas condições, o clima não tem atrapalhado em praticamente nada o desenvolvimento das áreas de produção, a demanda por soja nos Estados Unidos é o que vem dando sustentação aos valores em Chicago. E teve mais uma confirmação de vendas nesta terça-feira. Foram 119 mil toneladas vendidas para a China, que foram comercializadas para entrega na temporada 16-17. Vamos ver esse número aqui. Nós temos aqui China comprando 119 mil toneladas de soja. A China segue comprando muita soja. Temporada 16-17 aqui, com mais uma venda para a China. China, que de acordo com o último relatório de oferta e demanda, veio confirmando que a China vai ter um consumo interno ainda maior. Subiu em 400 mil toneladas o consumo interno de soja para os chineses. E essa demanda tão elevada pela China para a soja norte-americana tem feito com que os valores na Bolsa de Chicago se sustentem. Hoje mais cedo, a gente acompanhou os valores da soja na Bolsa de Chicago vindo em queda, mas ainda assim algumas posições segurando o suporte de $10 por bushel. É a China que dá sustentação aos preços na Bolsa de Chicago, é o que a gente dá mais uma olhadinha neste momento. Veja que os negócios vêm mistos agora em Chicago, ou seja, algumas posições operam com queda, em especial a de setembro, e novembro e janeiro vem operando em campo positivo. Soja para entrega em setembro vem agora negociada em Chicago a $10,22 mais 50 por bushel, queda de 0,12%. A soja para entrega em novembro opera $10,11 mais 25, com alta agora de 0,19%, enquanto a posição de janeiro do ano que vem agora $10,10 mais 25 por bushel, com alta de 0,17%. Bom, a Agricultura BR traz agora em destaque mais uma informação importante para a formação dos preços da soja aqui no Brasil. E a gente está falando, é claro, do dólar frente ao real, que já há 2 sessões seguidas vem fechando o dia em alta. Vamos saber então como é que vem a operação com a moeda norte-americana. Moeda norte-americana que nesse momento vem com um ligeiro recuo, 0,15%, negociada a R$ 3,18 mais 5 dólar comercial no Brasil.
E com esta informação a gente encerra aqui mais uma edição deste programa. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.